porque aí na próxima aula, ó, cadê meu amiguinho, Michael Jordan, não tá aqui não? Meu amiguinho, eu vou dar na próxima aula poderes, e poderes é demorado um pouquinho, eu tenho que ir devagar. Depois de poderes, acho que acaba o conteúdo, né, não? Não, aí só falta a administração pública, artigo 37, aí a gente mata. Bora lá. Ó, galera, o que é agente público? É dentro de administração pública, eu dou. Bora lá. Ó, galera, agentes públicos, qual é a definição de agente público? Eu vou anotar aqui, que fica melhor. Isso. Falou de investidura, ele tá ligado. Olha lá. Galera, definição de agentes públicos, você encontra em direito administrativo, em penal ele fala o que é agente público, em tributário ele fala o que é agente público, então é definição bem genérica, é a mesma coisa, tá? Alguns doutrinadores, eles colocam tipos de agentes públicos diferentes. Por exemplo, a Maria Silvia Zanella de Pietro, ela traz uma característica, uma classificação de agente público diferente de Eli Lopes Meirelles, que são os agentes militares. Mas, no geral, a gente vai tratar as classificações de uma única forma, como cai no seu concurso, tá? Então, o que é agente público? Ele fala aqui, ó, para todos os efeitos da lei, considera-se agente público aquele que exerce, ó, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, ou seja, não é efetivo, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas do artigo anterior. O que é que ele quer dizer com isso? Galera, agente público é toda pessoa física que está, de alguma forma, tendo um vínculo com a administração pública, mesmo que esse vínculo seja temporariamente, seja de forma transitória e seja sem remuneração. Você não precisa ganhar. Vou dar um exemplo. Agora, nas eleições, eu vou ser mesário. Mesário é um agente público, só que ele tem como característica, não é, a transitorialidade, ou seja, eu não sou efetivo, não sou fixo, eu estou ali de forma temporária, por um determinado período, mas mesmo assim, tudo que eu fizer ali, eu vou ter responsabilidades, vai recair sobre mim responsabilidades. Então, eu tenho que agir conforme a administração pública quer, mesmo que seja por 2 horas, mesmo que seja por um dia, mesmo que seja por 7 dias, ou que seja até enquanto dure, né? Até minha aposentadoria. Eu sou considerado agente público da mesma forma. Ficou claro? E a forma de vínculo que eu vou ter para com a administração pública, ela pode ser através de um mandato, que são os políticos, através de um cargo, através de concursos públicos ou aqueles cargos comissionados, emprego, que também é concurso público, ou desempenhando a função, que são os temporários, é um contrato. Ficou claro isso aqui? A definição de agente público? Ok? Então, agente público é toda pessoa física que vai existir um vínculo, mesmo que seja transitório ou sem remuneração, mas que está desempenhando ali uma função, um emprego, um cargo, um mandato público ali, tá certo? Dúvidas com relação à definição de agente público? Não. Isso no direito a gente chama de normas explicativas. Ele não está trazendo crime, ele não está te punindo, não está fazendo nada, ele está apenas explicando, tá? Isso daqui eu posso alterar por decreto, um exemplo. Mas as normas punitivas eu só posso fazer através de lei. Ficou claro isso aqui? Isso dentro do Código Penal, tá? Vamos lá. Bom, visto isso, né? Visto isso, vamos ver aqui as classificações de agentes públicos, tá? Bora lá. Vou passar aqui para vocês, tá bom?
Acho que amanhã, ou no máximo, segunda, cedão. Mas eu queria amanhã, tem umas coisas para fazer lá, limpar a casa, passa, né? Que desgraça, vai. Olha só, né, pô, agora tem que limpar a casa, né? Tem que começar a semana bem, né, Gal? Valeu, velho. Obrigado. Agora eu tô fascinando, meu irmão. Permitir. Classificação. Olha só. A primeira classificação que nós temos de agentes públicos, galera, são os agentes, ó, políticos, tá? Agentes políticos. Quem são os agentes políticos? Presta atenção, velho. Isso daqui cai pouco. O que mais cai são servidores, que é o que vocês serão. Aí eles cobram mais, tá? Mas eu tenho que colocar aqui. Bom, quais são os agentes políticos que nós temos? O nome já fala, são os políticos. Mas necessariamente são somente os políticos? Não, tá? A gente tem um rol aqui de agentes políticos que não são políticos, mas estão inseridos nele aqui, tá? Ó, lembra que eu falei que órgãos independentes eu tenho lá inseridos agentes políticos? Então, pronto. A característica dos agentes políticos, ele é semelhante, tá? Ao órgão independente. Independente. Galera, eu prometo que até amanhã eu vou enviar para vocês um questionário do que a gente viu no começo da aula, no começo do curso até hoje, tá? Até amanhã eu mando um questionário para vocês, tá bom? De direito administrativo, tá? Beleza? E de penal eu vou mandar, se eu conseguir avançar no conteúdo aqui, eu mando também, tá bom? Então até amanhã vocês terão isso aí, tá bom? Bora lá. Agentes políticos, semelhantes aos órgãos independentes, tá? Bom, qual é a característica do órgão independente? Lembra lá, galera? Ó, eu falei para vocês que as características dos entes federativos estavam onde? Nas competências. Lembram lá? Artigo 21, 22, 23 até o 33. Tem tudo o que é competência da União, dos estados, do DF e dos municípios. Então, eu consigo identificar, né, as competências deles e, respectivamente, os órgãos aos quais eles estão em imputação. Mas e os agentes políticos? Também eu consigo encontrar lá, só que eu não encontro na organização político-administrativa do Estado. O que é a organização político-administrativa do Estado? É como eu formo os entes federativos, como é que eu crio o município, como é que eu desmembro o município, como é que eu crio fundo, desmembro estados, como é que eu formo uma autarquia territorial, está tudo nisso aí. Então, ele mostra a organização político-administrativa dos entes. Mas, na frente, a partir do artigo 56 da Constituição, mais ou menos, vocês começam a ver as competências dos poderes. As competências do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Do 56 até o 100 e alguma coisa, é tudo isso aí, velho, que a gente vê. As competências do Senado, da Câmara, do Congresso, da Presidência da República, dos juízes, dos tribunais superiores, está tudo lá, beleza? Então, é lá que, já que eu estou falando desses órgãos, é lá que estarão os agentes. Então, nesses artigos é onde vocês encontrarão as competências deles. Então, como os órgãos eu também estou lá, como os entes federativos também estão lá, os dos agentes também estarão, porque as competências deles estão lá também, no Senado, no Congresso, na Presidência da República, etc, etc. Ficou claro? Então, a característica dos órgãos independentes é semelhante aos agentes políticos, porque lá é onde eles estão inseridos, nos órgãos independentes. Ficou claro isso aqui? Então, fica a dica. Então, vamos lá. Ocupa o quê? Lembra lá? Mais alto que, não é? Posto, vou botar aqui, não é? Posto dos poderes da República. Galera, lembre que poderes da República, onde eu acento no 1, né? República. Os, os poderes da República são três: poder executivo, legislativo e judiciário.
A próxima aula, meu garotinho, que a gente vai ver de direito administrativo, a gente vai ver os poderes da administração. É totalmente diferente. Aqui a gente vai entender o que é um poder vinculado, o que é um poder discricionário, o poder de polícia, entendeu? Isso chama-se poderes da administração. Poderes da República é o que está no artigo 2, a tripartição dos poderes. Ok aqui? Ok? Atos. Não, para vocês. Mas é um assunto importantíssimo. Eu gostaria de dar atos, mesmo não estando no edital. É o único assunto que eu peço para vocês de administrativo para eu dar. Por quê? Porque se caiu, massa, se não caiu, esquece, não estuda mais. E daqui para lá, velho, vocês vão ter concurso que ele vai pedir atos. Não sei por que ele tirou do seu edital. Atos é como se fosse feijão e arroz da gente. É, bem, com certeza. Por isso que eu quero trabalhar com vocês. Eu dedico aí umas 2 aulas de atos, mas também, pai, vocês terão tudo de atos que vocês precisarão para qualquer questão. É uma aula completona. Não, aí são princípios. Aí a gente vai ver isso depois que eu der poderes quando a gente estudar administração pública, artigo 37 ao 42. Aí pronto, aí morreu. Aí eu vou dar princípios junto com os artigos da administração pública, porque pertence também. Bora lá. Ó, mais alto nível de autonomia. Claro, é o que manda. Prefeito é o que manda, porra. Na cidade, entre aspas. Vocês entendem quando eu falo o que manda, tá? Na cidade. Porra, os juízes é o que manda, porra. E os vereadores é o que manda no município. Entendeu? Então, aqui, o mais alto nível de autonomia. Eles mandam, eles não recebem ordem, eles que mandam, tá bom? Mais alto nível de autonomia. Suas competências vêm de onde, ó? Eu já falei, suas competências vêm de onde? Da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica dos Municípios e do Distrito Federal. O Distrito Federal tem lei orgânica, tá? Ficou claro? E claro que eles respondem por um negocinho que chama de responsabilidade. Vocês viram isso como nisso. Princípios fundamentais. Quais são os princípios fundamentais? O Estado fede, a República é fogo, o presidente é sistemático e o regime é democrático. O Estado fede, o princípio federativo, né? É aquela descentralização do poder. Lembra disso, né? Então, por isso que a gente tem agora o quê? Os entes federativos, Estado, União, DF, municípios. Beleza. Antigamente era só um centro, um poder era central, né? Lembra lá de Vix, quando os caras invadiram lá a Inglaterra, que só tinha uma província que mandava na porra toda? Pronto, aqui é isso aí. Isso é antigo. Hoje não. Hoje a gente tem a descentralização desse poder político, dividido entre os entes federativos, tá certo? Mas o Estado fede, mas a República é fogo. A forma de governo é republicana. E lá a gente tem aquelas características, né? A temporalidade, o cara é eleito, é a eleição, a temporalidade por um tempo, beleza? E recai sobre ele o quê? Responsabilidades. É tanto que Dilma foi impeachmentada, Collor foi impeachmentado. Por quê? Porque cometeu crime de responsabilidade. Todos os gestores, eles têm, não é, responsabilidades e leis que cobram isso dele. Então, está aqui essa característica. Essa característica advém justamente do princípio republicano, beleza? Que é a forma de governo. Não se esqueçam disso aí, tá? Ficou claro isso aqui, galera? Tranquilidade aqui, beleza? Mas acabou por aí? Claro que não. A gente viu aqui a característica dos agentes políticos, mas vamos ver dentro do poder executivo como é que funciona isso. Ó, dentro do poder executivo, os agentes políticos, quem são? Todos eles, os chefes, como é que eu chamo, velho? Não, chefe de Estado não, pô. Não, como é o nome, pô? Os chefes do executivo, né? Chefe, você fala administrativo, do executivo, né? Os chefes do poder executivo, pronto, isso aí, chefes do
Poder Executivo. Quem são os chefes do Poder Executivo? Presidente, né? Presidente da República, quem? Governadores, quem mais? E os prefeitos. Ah, né? Tá junto, né? Botar aqui, mais o vice. Os impostos, né? Mais o vice. Agora, presta atenção. Além disso, eu tenho outra galerinha também, que são quem? Quem é que são? Quem é que são aqui? Mais os seus auxiliares. Eles também são agentes políticos. Quem são os auxiliares aqui? Isso, os ministros e os seus secretários. Ficou claro aqui, galerinha? Morreu Maria Preá. Posso passar? Vamos lá. Velho, não é possível, velho. A galera só tem aula comigo no final de semana e não vem pra aula, bro. Ah, não dá pra vir, mas 5 horas dá pra chegar, não dá? Então vem, velho. Não vem, velho. Tá a mesma galera que começou. É foda. É, mas isso aí pra mim é barril, né? Não se preocupe com isso, não. A concorrência é você mesmo. Você que se sabota. Se você fizer sua parte, estudar, meu irmão, fica tranquilo. Às vezes você não pode passar, mas aí são outros fatores, mas não é culpa sua aí, ó. Você fez por um. Vou lá? Vamos lá? Posso passar aí? Bora. Vamos lá. Posso ir? A gente tem aqui agora, ó, o poder legislativo. Como é que eu funciono aqui com o poder legislativo? O poder legislativo, eu tenho como agentes políticos, não é? Vou estar da mesma coisa. Os senadores, os deputados, né? Os deputados e os vereadores, tá? Lembre que deputados estadual, federal e distrital, tá? Deputados federal, distrital e estadual. Beleza? A gente tem aqui também como o poder judiciário, né? Também é considerado agentes políticos. Isso daqui, galera, não é toda a doutrina que coloca, tá? Mas a gente tem aqui a jurisprudência também reforçando isso aqui, tá? O poder judiciário, não, se, poder judiciário também aqui. Federal, distrital, estadual. Fala. Também, também são considerados, tá? Inclusive, isso daqui é a doutrina, ela traz, é a doutrina majoritária, e o STF também reafirma essa categoria de servidores como sendo agentes políticos, tá? Esse foi o que eu falei. Hã? É, beleza? Ó, a gente tem aqui os magistrados. Vocês entendem o que são magistrados, velho? Isso, não são magistérios, não. Magistrados são os juízes, tá? Magistrados, defensores públicos, tá? E também aqui os membros, tá?
os membros do MP. MP, vocês estão ligados o que é, né? Não é meu e nem medida provisória, é Ministério Público. Deixa eu botar aqui para ficar legal. Defensor é advogado, promotor. Defensor é defensor, promotor é promotor, advogado é advogado. O advogado, ele pode ser seu defensor lá. Claro, quando você fala de defensoria pública, existe, não é, um órgão auxiliar da justiça, ao qual o cara é, claro, bacharel em direito, e ele vai defender, não é, aquele que está sendo acusado. Por quê? Porque você é insuficiente. Lembra lá? Aqueles que têm insuficiência de recursos, eles terão assistência jurídica gratuita do Estado. Lembra lá, né? Lembra disso? Hipossuficiência. Para os reconhecidamente pobres, a gratuidade lá das certidões. São coisas diferentes, tá? Apesar de serem a mesma coisa, tá bom? Assim, é porque quando você coloca reconhecidamente pobre, você tem um valor, né, estipulado ali. Agora, o hipossuficiente, não, ele considera um salário mínimo, entendeu? Então, você tem essa diferença aí. Diga outra pergunta. Hum. Geralmente não. São juízes. Não, o Xandão é ministro do STF. Ele é ministro do STF. Não, aí, porque é o seguinte, para você ser ministro do STF, você tem umas prerrogativas, você tem uns critérios a serem abordados. Ele já foi secretário de Segurança Pública. Então, é algo que o cara tem que ter o critério da idade. Lembra lá qual é a idade? Pronto. O que mais? Tem que ter reputação ilibada e domínio supremo, vamos dizer assim, do direito, porque ele que é o guardião, né? Então ele tem que ter esse conhecimento. Normalmente essa galera já é da área, né? Já tem uma reputação, já dentro da área, tem um grande conhecimento. Então por isso que normalmente essa galera já vem já da função pública ou do setor privado de grande eloquência, entendeu? Ele tem que ter esse know-how bem definido. Jani, ele era advogado da galerinha lá, né? E a gente já sabe que tem aquela indicação, blá, 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 é normal. Entendeu? Por isso que eles passam pela sabatina, né? Para ver se realmente eles dominam, né, o conteúdo e tal. Bora lá, galera. Uma observação a fazer. Isso daqui cai, eu não sei, velho. Eu vou colocar porque já está dando aqui, já está dentro do conteúdo, não tem problema. Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, tá? É, ele é considerado, né, como categoria de servidores, tá? Categoria de servidores. Olha só que viagem, tá? Olha só. Aqui, quem diz isso aqui, ó, é o STF. Ele fala aqui, deixa eu melhorar isso aqui. Ó, o Tribunal de Contas, o STF, ele diz que ele pertence à categoria de servidores públicos. Eles são servidores públicos. Mas a doutrina, ele classifica como sendo um agente político. Tá certo? Ah, o que equivale? Ele vai te dizer. Ah, segundo a STF, mas segundo a doutrina, a corrente majoritária, pronto, ele vai falar para você o que quer. Isso daí cai? Não, é só se você fosse fazer um concurso muito específico aí. Mais uma informação que eu trago aí para vocês, tá certo? Galera, e magistrados, qualquer área, qualquer esfera, seja de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, todos são considerados agentes políticos, tá certo? Beleza? Independentemente da esfera e da sua área de atuação. Ser magistrado é agente político, tá bom? Por isso que eu nem coloquei nada, porque se eu não coloquei nada, você considera tudo. Valeu? Posso passar aqui? Deixa eu consertar aqui, que daqui a pouco minha amiguinha vai perguntar o que é MW, Ministério Público. Não entendi. Não, não, não. Não. Bora lá.
Correu? Suou? Vou parar por aqui. Quer que eu fale? Então não, né? Não, você tá vendo que é lorota. Você quer que eu fale? Não, né? Ainda quer, tá pedindo, né, velho? Tá pedindo para passar vergonha e me dar um shelp. Ficou puto aqui, ó. Tá aqui, ó. Sua tia, né? Você que atrapalha, velho. Ah, então pode. Ah, não, aí não pode, não. Aí ela vai brigar comigo. Tem que defender a sobrinha, porra. Porra. Bora lá. Outra classe. Eu tenho um estoquezinho com essas canetinhas que eu gosto de botar tudo na mesma cor. É a única frescura que eu tenho. Ó, agentes, servidores. Isso aqui cai, viu? É o que nós somos, agentes, servidores. Galerinha, antigamente, ó, vocês podem pegar a nomenclatura antiga. Eu vou falar para vocês aqui a diferença de um do outro. Mas antigamente, a nomenclatura, ela era diferente do que eu vou trabalhar aqui com vocês. Hoje, uma prova mais atual, uma banca mais antenada, ela vai colocar dessa forma. Mas vocês poderão fazer aquelas provas de quinta categoria, de esquina, banca de esquina, que ele vai trazer a nomenclatura antiga. Vale também? Vale, não deixou em desuso, mas não é a nomenclatura atual, moderna, que está sendo usada, tá? Isso não faz da outra errada. Por isso que eu vou trabalhar a atual, mas eu vou comparar como era que era antes, tá certo? Para que vocês não tenham um erro aí na hora de fazer as questões. Olha só, a gente tem três tipos de agentes servidores. A gente tem o estatutário, que é o que vocês serão. Estatutário, tá? Que é o que vocês serão. Qual é a diferença aqui do estatutário? O estatutário, galera, ele é titular de um cargo,